Os ricos pouco precisam. Nós precisamos administrar para as pessoas que mais precisam. A gente sabe que o ambiente político, né, Perivaldo, já foi mais, hoje é menos, mas sempre foi muito machista o ambiente político. É verdade. Né? A gente teve um ex-presidente que teve lá os seus problemas, mas sempre foi muito machista, né? Qual que é a importância da mulher na política e o que trouxe você para um ambiente assim, tão machista, digamos assim, né? Fala, pessoal, estamos aqui hoje, você deve estar estranhando, né? Meu amigo de bancada aqui um pouco diferente, envelheci um pouco. Até porque o Guilherme é mais novo, né? Não te chamando de velho. Perivaldo, meu amigo de bancada, o Guilherme tá aí nos bastidores. Perivaldo, vai me ajudar hoje, porque nossa convidada é muito especial, nossa convidada. Você fez essa ponte pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que tá chegando no nosso canal. Eu tô muito impressionado com os números que a gente tá atingindo, então eu queria agradecer de verdade. Falar de política é muito difícil. É muito difícil, Rita, porque, principalmente para essa juventude, quando você fala de política, o pessoal já tem um bloqueio. Não quero saber de política. Então a gente, usando essa linguagem do humor, que é essa linguagem que a gente tá fazendo, esse humor, a gente tá conseguindo atingir o público que não liga muito pra política. Então eles param assim e falam, o que esse cara tá falando? Peraí, é legal, eu vou parar pra ouvir. Então consegue passar a mensagem através de um pouco de humor. Isso é legal. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Esse público que tá vindo aí é por causa do jeito que a gente tá fazendo. Então eu tô muito feliz, quero agradecer a todo esse engajamento que a gente tá tendo. E hoje, quem a gente trouxe hoje, Perivaldo? Faça por favor de apresentar pra gente. Vou estar apresentando aqui. Primeiramente, obrigado, Daniel, obrigado, Guilherme, pela oportunidade aí, espaço, né, aqui no podcast. E tô aqui com a Rita, apresentando aqui minha pré-candidata a deputada estadual, ao qual já foi deputada por 3 vezes. Veio de longe, né? De longe, mas... Quantas horas é de lá pra cá? 2 horinhas, 2h20. Não é tão longe assim, né? E uma cidade que eu não conhecia bem, mas que eu vou te falar, cidade bonita, a região... É que assim, né? Quem tá lá quer vir pra Baixada, a gente que tá aqui quer ir pro interior, a gente sempre tá aqui, né? Eu nunca fui pra Itu, eu tenho vontade pra Itu. Já foi pra Itu, Guilherme? Nunca. Tenho vontade de ir pra Itu, lá, cara. É tudo grande, que nem as pessoas falam, né? Eu vou perguntar isso pra ela no decorrer eu vou perguntar pra ela o porquê disso. Então, e a Rita, a gente se identificou muito aí no decorrer do tempo, através do Cristiano, também quero falar o nome dele aqui, que é o coordenador da Baixada, o qual tive conhecendo a Rita, o esposo Herculano, prefeito de Itu. E aí demorei até, né, Cristiano, para dar o ok, porque eu queria conhecer o trabalho da Rita e conheci através do Fundo Social, né, primeira dama lá do município, com todo o trabalho que tem, toda a bagagem, o qual já foi secretária estadual, secretária nacional. Então, é uma pessoa que tem... Não caiu de paraquedas, não tá chegando agora, sem noção nenhuma. Não. Então, tem toda essa credibilidade para que a gente possa trazer, apresentar e poder também, não só hoje, né, amanhã, daqui a um ano, vai ser a eleição, e deixar, a gente vai estar aqui sempre representando, buscando através da Rita melhorias, investimento para a nossa cidade, na saúde, no esporte, no lazer, enfim. Então, quero apresentar aqui a Rita, que ela fale um pouquinho mais de todo o trabalho que ela tem aí. Tá bom, Rita? Seja bem-vinda, Rita. Olá, né? Quero agradecer essa oportunidade, agradecer você, Daniel, ao Guilherme também, ao nosso vereador, Perivaldo, por esse momento, estarmos aqui nesse bate-papo, falando sobre política. Eu entendo que a política, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Aliás, a gente faz a política até dentro de casa. Mãe com filho, né, para fazer a criança comer, a criança estudar. Então, tudo é política. Agora, a política que nós praticamos, a política pública, eu entendo que é para ajudar as pessoas que mais precisam, né? Então, a boa política. Tem 2 tipos de política, Daniel. Tem a do mal e a do bem. A do mal, que eu entendo, é aquela profissional. A pessoa ganha a eleição já pensando na reeleição e nem em governar ou trabalhar, mas sim em estar ali no poder. Isso não é a política que eu gosto, não é a política que eu sei praticar. A política que eu sei praticar, que eu gosto, que eu cresci, que eu acompanhei minha família, né, na política, é a política de transformação de vidas. É de você ajudar as pessoas que mais precisam do poder público. Então, nós temos que apresentar projetos de leis para poder favorecer as pessoas que mais precisam. Os ricos pouco precisam. Nós precisamos administrar para as pessoas que mais precisam. Então, e sempre colocar programas, projetos de governo, enquanto a pessoa é no executivo, como eu já fui, né, como estou no momento como presidente do Fundo Social, já fui secretária estadual, nacional, e sempre apresentar projetos que venham atender
a demanda da população que mais precisa. Então, a política, para mim, é gratificante. Eu gosto da política, da boa política. Aquela pessoa que gosta de fazer o bem, se você não está na política, você consegue ajudar as pessoas mais próximas. Quando você está na política, você tem uma abrangência muito maior de ajudar muito mais gente. Então, essa é a política que eu sei fazer. Legal. Rita, o que te trouxe para a política? A gente sabe que o ambiente político, né, Perivaldo, já foi mais, hoje é menos, mas sempre foi muito machista. O ambiente político. É verdade. Né? A gente teve um ex-presidente que teve lá os seus problemas, mas sempre foi muito machista, né? Qual que é a importância da mulher na política e o que trouxe você para um ambiente assim, tão machista, digamos assim, né? Bom, a mulher na política é necessária, né? Até porque nós somos mais do que a metade da população, somos mulheres, né? Eu acredito, aliás, eu tenho certeza disso. Só homens na política não é bom, assim como só mulheres na política também não é bom. Nós temos que ter o equilíbrio, a mistura, homens e mulheres. A gente entende que muitas vezes tem os homens que defendem as mulheres, mas obviamente que as mulheres, elas também poderão com muito mais propriedade trabalhar em prol da defesa das mulheres, né? Então é importante a mulher na política, dar o equilíbrio. Nós temos que apoiar as mulheres. O que realmente você fala que às vezes existem esse... núcleo, né, mais voltado aos homens. Por que é mais os homens e não mais mulheres? Primeiramente porque a gente pode ver que na hora de a pessoa se candidatar, nós temos muito mais homens candidatos do que mulheres. Então, a chapa para montar, às vezes é difícil você arrumar mulher para completar a chapa ali. Por que a mulher não se coloca como candidata? Aí que a gente não consegue entender. Porque em todas as campanhas, você vê nas ruas, inclusive, cabos eleitorais, que são mulheres. Ou seja, as mulheres gostam de política. Mas muitas vezes elas não são estimuladas pela família para ser candidata. Ou o marido não quer, ou o pai não quer, o irmão não quer, o namorado não quer, não. Então, ela não se sente muito estimulada, muitas vezes, pela família para ser candidata. Porque a política, Perivaldo, começa em casa, não é mesmo? Então, se você não tiver o apoio da família, a pessoa não é candidata. Então, o que precisa mais é que a família incentive aquela pessoa que tem o dom da política, que entende que seria boa ela estar na política, que tem virtudes, né, na questão da política, poderia apoiar, né? Mas não, então a pessoa acaba não sendo. Então esse é o primeiro passo que nós temos menos mulheres na política. Não sei se você também percebe isso, Perivaldo. O que você acha, Perivaldo? Sem querer te interromper, desculpa, só como você citou ele. Perivaldo, em São Vicente também teve muito essa questão de poucas mulheres, né, cara? Como você enxerga isso, cara? Porque o que acontece? É interessante que ela falou a questão da família apoiar também, que às vezes a pessoa quer, mas a própria família repudia, né? Positivo. E aí o que acontece? Os partidos às vezes não dão estrutura para as mulheres, aonde tem hoje, eu tenho batido muito que os partidos têm obrigação de acompanhar a candidatura, porque o partido pegava a mulher, coloca ali, promete algo e depois largava na mão, porque ele tinha o interesse de fazer A ou B e tinha a necessidade de ter a mulher para cota. E aí hoje, só que a partir de 2020 para cá começou a ter mudar por conta que está fiscalizando, perdendo o mandato, que é o caso meu aqui, que eu tenho essa ação de candidatura laranja, aonde faz uma mulher ser usada e que tirou até mesmo uma eleição de uma outra mulher. Por causa que um partido agiu de tal forma de pegar as mulheres, coloca as mulheres ali, chega no meio do caminho, larga, tá cadastrado. Só que aí hoje você tem como fiscalizar, ela tem que ter o ato de campanha, contratar, pedir voto, ir para a rua. Então tem tudo isso. Então, além da família, os partidos não davam tanta importância, mas agora tem que ter, porque ou você tem ou você vai acabar derrubando toda a sua chapa de vereadores, de deputados, então tem muito isso. Entendi. Né? Mas ainda bem que está melhorando um pouco, né? Melhorou já. Hoje, né? Nós temos um pouco mais de mulheres na política, que é necessário, né? E deixando bem claro, viu, deputada? Eu sempre tive uma candidata no Conselho Tutelar, sempre foi mulher, desde 2009, eu comecei a disputar em 2008, 2009, né? Sempre apoiei, teve 3 mandatos, e
E na nossa chapa de vereador, de prefeito, tinha uma vice, e nós que optamos que queria que fosse uma mulher, professora da região, na época do Pedro. Então, Sim. tudo isso é para ter um equilíbrio, né? Mulher, o homem, não adianta ser só homem, só homem. E a opinião da mulher, os pontos que as mulheres levam para dentro do Ela tem um olhar diferente, né, cara? Não tem mais jeito. sensível, a mulher ela tem uma particularidade diferente, né? Uma característica diferente, né? Como até aquelas brincadeiras que fazem, né? Que a mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Olhar o leite que está no fogo, atender o telefone, ver a criança que está fazendo lição, né? E tem isso mesmo, e é isso mesmo. O homem, muitas vezes, é uma coisa cada vez, e eu acho incrível isso. Mas isso até eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso, né? Mas é uma particularidade, né? É uma coisa que é importante. Agora, como eu repito, só homens não é bom, só mulheres também não é bom. Sim. A mistura é importante, o equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Agora vamos falar um pouquinho do fundo social, porque você é muito envolvida nessa área, né? Sim. E quando a gente fala de social, eu acho que é um pouco deixar o seu de lado para cuidar dos outros, que envolve um pouco a alma, um pouco o coração. Por que você escolheu isso? Assim, vamos falar um pouco da Rita adolescente. Tá. Antes de chegar na política. Eu não sei se dá pra fazer essa comparação do social com a infância, com a adolescência. Por que você escolheu social? Como foi sua criação? Assim, você teve esse afeto familiar, essa coisa de ajudar as pessoas, uma família humilde? Como foi um pouquinho disso? Só pra gente fazer um paralelo. Meu pai foi vereador também. Eu nasci quando eu tinha 1 ano e meu pai já era vereador. Então, sou de uma família política. Meu pai sempre foi uma pessoa muito batalhadora na cidade que ele morava, um vereador muito querido, que sempre ajudava as pessoas. E eu via que através da política era um meio que você tinha para ajudar as pessoas. Você com quantos anos? Desde que eu nasci, né? Caramba. Desde que eu nasci, eu cresci. Na época, eu podia fazer até boca de urna. Naquela época, eu fazia boca de urna para meu pai, porque era permitido naquela época, né? Depois que foi mudando. Mas, enfim, quando o meu esposo, porque meu esposo foi vereador, depois ele foi prefeito. O primeiro mandato dele foi em 2005, né? Ele foi 2 vezes prefeito, depois ele foi 2 mandatos de deputado federal e voltou hoje como prefeito. Herculano Passos. E no primeiro mandato dele de prefeito lá atrás, né? Normalmente a esposa do prefeito é a presidente do Fundo Social e de Solidariedade. Mas tem uma coisa também, Daniel, nem toda esposa do prefeito muitas vezes é a presidente do Fundo Social, porque tem que gostar. Trabalhar sem recursos, não tem dinheiro, tem que apresentar um resultado e não tem recurso. Então você tem que gostar. Senão você não... Então tem muitas primeiras damas que não querem saber do Fundo Social. Ou então tem o título, mas também não faz nada, né? Mas eu gosto. Então, isso é da pessoa gostar ou não. Eu gosto muito da área social. Sou voluntária, né? Fui na época lá atrás como voluntária, a gente não tem salário, né? Então, naquela época, inclusive, nós apresentamos um trabalho muito bom na área social. Nós revolucionamos o Fundo Social. Ele deu um destaque tão grande no município para as cidades vizinhas que despertou, assim, todo mundo começou a falar, eu quero ir lá conhecer o Fundo Social, né? E, inclusive, um projeto, na época que eu criei em Itu, foi o Centro Dia do Idoso, que começou em Itu, né? O Centro Dia do Idoso. E como que é isso? O Centro Dia do Idoso, já está falando Centro Dia, porque é durante o dia. Como eu trabalhava no Fundo Social e visitava também as instituições, né? Tinha muitos programas lá, mas um deles eu visitava as instituições da cidade. E eu vou falar asilo, porque quando você fala asilo, todo mundo entende, né? Pejorativo, né? Asilo. E quando fui lá, numa certa vez, e eu andando pelo corredor lá, eu escutei o choro de uma senhora, de uma idosa, né? E era muito comum quando você ia lá, os idosos chegavam para mim e falavam, sabe quanto tempo eu não vejo a minha filha, o meu filho, né? Quanto tempo? 10 anos. Como 10 anos? Não, ele não vem me visitar. Mas ninguém vem, não, tem nenhuma pessoa da minha família não vem me visitar. Tem 15 anos que eu não vejo. Então, você via que ele já vinha com fotografia. Olha, eu soube que a minha neta casou. Essa aqui era minha neta quando eu era criança. Eu nunca mais viu, sabe? Então, era muito, muito sentido aquilo. E eu sentia a dor dela, né? Porque era muito
triste isso. E teve uma vez, então, que eu escutei o choro de uma senhora que estava ali chorando, né? Eu falei, eu posso entrar? Falei para a diretora. Ela falou, pode entrar. Eu entrei lá e uma senhorinha, eu lembro muito bem dela, ela era bem branquinha, o cabelo bem branco. E ela segurava assim o lençolzinho e ela chorava, aquele choro doído, sabe? Ela chorava assim, um choro diferente. E a primeira coisa, quando você vê uma pessoa chorando, você pergunta, a senhora está sentindo alguma dor, né? Ela não respondia. A senhora está sentindo alguma coisa? Não respondia. E eu, o que a senhora tem? E ela continuava aquele choro e não respondia. Aí eu lembro que eu fiquei quieta e eu me recorri no meu íntimo, no meu coração, né? Para Deus, né? Eu falei, Senhor, o que eu faço? Né? Eu sou uma mulher temente a Deus, eu perguntei, o que eu faço? Porque eu já tinha perguntado, se tinha dor, se tem nada. Eu, no meu íntimo, falei, Senhor, o que eu faço? Aí veio no meu coração que Jesus falou assim para mim, fale do meu amor por ela. Quando ele falou aquilo, eu já senti, já percebi que aquele choro que ela estava tendo ali era o choro da dor da alma. Uma angústia. Angústia, dor da alma, de sentimento, de abandono, de tristeza. Aí eu comecei a falar do amor de Deus para ela. Falei, a senhora sabia que Deus te ama, que a senhora é uma joia rara, a senhora é uma pérola, que Jesus está aqui. Comecei a falar muito para ela, ela prestava muita atenção. Mas daí eu fui embora e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou presidente do Fundo Social, eu falava apenas isso, mas eu posso fazer alguma coisa. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que à noite falei para o meu esposo, por que será que a pessoa coloca lá e abandona, não sei o quê? Ele falou, não sei porque abandona, mas por que será que coloca lá? Talvez porque é um idoso semidependente, não é aquele idoso que vai no grupo da melhor idade, que vai em baile, que sai na rua, que vai em festa, não é aquele perfil que é independente, mas não é também aquele acamado, que é da área da saúde, mas é um semidependente, que muitas vezes precisa de cuidados especiais para passar o dia, né? A família sai para trabalhar ou estudar e ele não tem, fica lá, corre risco de cair na casa, de se queimar no fogão, deixar o gás ligado, não se alimentar, não tomar o remédio errado. Então, entra em depressão, fica muito tempo sentado. Então, às vezes é esse perfil. E a família pensa, enquanto nós vamos trabalhar, estudar, para ele não ficar sozinho, é melhor que ele seja cuidado lá. Só que não imagina que ao longo do tempo ele acaba abandonando. Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria não visita mais. Não visita mais. E semana passada mesmo eu estive lá no asilo lá de Itu e ainda perguntei, as pessoas visitam? Ele falou, olha, eu vou te falar. Às vezes eu tenho que ligar para os filhos e falar, se você não vier visitar o seu pai, sua mãe, eu vou entrar com uma denúncia, vou entrar na justiça, aí eles vêm por obrigação. E quando eles chegam lá, os filhos pensam, a mãe pensa que está vindo por vontade própria, mas não, é porque praticamente às vezes foi intimado a ir, né? Então é muito triste isso. Então eu falei, puxa vida, e a família acaba abandonando, né? Então eu falei, se é esse o problema, então vamos cuidar desse perfil de idoso semidependentes, vamos cuidar dele durante o dia e à noite volta para casa para o convívio familiar para não perder o vínculo familiar, né? O amor da família. Então é um projeto que nós criamos em Itu. E eu lembro que na época, a cidade endividada, cheia de problema, ele pegou uma cidade cheia de problema, eu falei, poxa, eu vou fazer isso. Ele falou, faz. Eu falei, mas fazer como se não tem recurso? Ele falou, eu não sei como você vai fazer, mas que eu sei que você vai fazer, eu sei, porque quando você põe uma coisa na cabeça, você faz. E de fato a gente fez. Então, é uma condução, uma van, vai buscar o idoso na casa de manhã. De graça. E leva no final do dia. Caramba. Porque veja bem, Daniel, uma pessoa que tem recursos financeiros, ela contrata pessoas para cuidar. E quem é a pessoa mais simples, que não tem condições, fica à mercê da sorte. Então nós temos que cuidar dele. É desse que nós temos que cuidar, que não tem recurso. Então, e nesse espaço tem alimentação com nutricionista. Tudo, né? De graça. Tudo de graça. Então, tem atividades físicas, muitas vezes são sentados nas cadeiras com uma garrafinha de água e vai passando. É movimento, né? Tá se exercitando. Tá se exercitando. Né? O que acontece com isso? Com alimentação com nutricionista, com exercícios físicos, melhora a musculatura, né?
tem atividades de artesanato. E nunca cheguei e falei, ó, vocês todos vão fazer isso. Não, o que vocês querem aprender? Eu nunca esqueço, uma senhora falou, eu quero pintar guardanapo. Pintar guardanapo? Então a senhora vai aprender a pintar guardanapo. Os primeiros desenhos era tudo foda, depois tudo bonito. Aprendeu até a coordenação motora, né? A autoestima ficou elevada, sabe? E com isso, os municípios vizinhos todos iam lá visitar Itu para saber qual era aquele projeto, né? Alguns iam e faziam, e outros falavam, eu tenho medo, é difícil, vai ter gasto. Eu falava, gente, o gasto é mínimo. É muito mais econômico você gastar no preventivo do que você gastar no curativo. Se a senhora ou o senhor cair na casa, ficar acamada, a família vai ter que parar de trabalhar, né? Ela vai ter muito mais gasto no hospital do que o preventivo, que você vai dar alegria para ela. Na escola tem reunião com os pais, lá tem reunião com os filhos. Então, isso nós criamos em Itu, e foi o primeiro projeto que esse é a menina dos meus olhos, esse projeto, porque eu sei que ajuda muita gente. E quando eu fui deputada, né, e depois eu fui secretária estadual de desenvolvimento social, eu coloquei esse programa no governo do estado, porque não é só Itu que tem esse perfil de idosos, todos os lugares têm, nós temos que cuidar deles. Então, nós colocamos no governo do estado esse programa Centro-Dia do Idoso, e hoje tem muitas cidades do estado de São Paulo. Ó, verdadeiramente, já passei por vários momentos de eu entrar numa cidade e eu ver lá, Centro-Dia do Idoso. Eu paro o carro, eu olho, eu falo, valeu a pena. Valeu a pena estar na política para fazer isso. Porque hoje nós atendemos com esse programa milhares de idosos que estão sendo atendidos, né? E esse programa, eu lembro que na época outros estados ligaram para mim para saber como é que é esse programa para fazer, né? Eu quero fazer aqui no meu estado. Despertou interesse de outras Sim, pessoas. então outros estados começaram a fazer o nosso programa, copiar o nosso projeto. E recentemente, eu estava outro dia no gabinete do meu esposo, estava chegando, eu nem sei o nome da pessoa, preciso até perguntar para ele, para o meu esposo. Eu lembro que uma pessoa falou, você é a Rita? Eu falei, sou, você é a Rita passou. Falou, poxa, aquele programa seu do Centro-Dia do Idoso, você sabia que aquele programa foi copiado por mais 3 países? Falou 3, falei, poxa, que legal. Caramba, que legal. Enfim, eu fiquei feliz, exemplo, né? Porque, e para mim isso é política, Daniel. Política é você cuidar de gente, cuidar das pessoas. A gente podia ir lá conhecer esse projeto, fazer uma matéria lá, né? Maravilhoso. Fazer uma matéria lá, né? E olha, e às vezes tem um governo... Fazer uma matéria lá, entendeu? Aí mostra, conversa com você lá e mostra isso. Legal. E tem aqui em São Vicente isso, negócio? Podia trazer uma ideia pra cá, uma coisa dessa pra cá também, fomentar isso. O governo do estado pode mandar um recurso para fazer a implantação. Isso. Rita, você foi deputada por 3 mandatos, né? 3 mandatos, exatamente. 4, 8, 12. Isso. E o que você pode falar pra gente, assim, a função do deputado? Qual a importância de um deputado ali pra região? Não é pro estado, né? Que você é deputada do estado, né? Sim. Qual que é a importância de um deputado? Olha, um deputado é aquele que apresenta projeto de leis, aprova projetos de leis de outros deputados, também do executivo. Ele também tem aquela função de encaminhar as emendas parlamentares. Acho que muita gente já ouviu falar em emendas parlamentares, né? Ele pode encaminhar para o município algum recurso. Porque cada deputado tem uma cota que ele tem, não que ele vai pegar o dinheiro e vai levar para o município. Ele tem lá a cota e fala, governo, olha, desse montante eu quero que tanto vá para essa cidade, tanto vai para aquela, tanto vai para essa área. Então ele designa para onde Mas ele passa quer por análise ou não? Não pode mandar para essa área ou não? Ou ele que escolhe? Então, se mandar para uma instituição social, uma entidade social, que eu fazia muito isso quando eu era deputada, obviamente ela tem que estar com a documentação em ordem para poder receber benefício. Mesma coisa a prefeitura, né? Então ela tem que estar com a documentação para poder receber o recurso, tá? Então ela designa para onde ela vai, para onde que ela quer que encaminhe aquele recurso. Mas o deputado, na verdade, outro dia perguntaram para mim, sabe, uma moça lá que trabalha no Fundo Social comigo, ela falou, Rita, quando você sendo deputada novamente, você vai trabalhar mais do que você trabalha aqui no Fundo Social? Porque a gente trabalha muito lá, né? Aí eu respondi para ela falou, deputado trabalha mais? O deputado trabalha mais? Eu falei, o deputado trabalha, ele que designa o tempo que ele quer,
né? Ou ele pode se privar a aprovação dos projetos, de ir nas sessões da Assembleia Legislativa, né? E pegar leve, né? Ou às vezes nem vai também, a gente vê muito isso. Ou ele pode se dedicar mais, ver os seus municípios que ele defendeu, que ele trabalhou, que ele fez campanha. Ele pode mandar tanto as emendas parlamentares, como ele também pode verificar junto às secretarias de Estado quais são os programas de governo que aquela secretaria tem para poder encaminhar para que ele requisitar, pedir, solicitar para que seja encaminhado para a cidade. Por exemplo, FATECs, um exemplo. É um programa de governo que não vai ser, não são todas as cidades que vão receber esse programa de governo das FATECs. Quem que vai receber? Aquele que teve uma luta lá, de alguém que lutou para mandar. Então tem o caso de FATEC, é um programa de governo, os AMEs são um programa de governo, provicinais, que são asfaltos das vicinais, é um programa de governo, asfalto das rodovias estaduais é um programa de governo. Então tem muitas, o Poupa Tempo é um programa de governo que não são todas as cidades atendidas. Centro-Dia do Idoso, que nós implantamos no governo do estado, também é um programa de governo, que não são para todas as cidades, mas são para uma parte das cidades que se interessarem e que tiver algum trabalho ali em cima para poder receber. Então o deputado poderá, né, se ele se engajar, de buscar aquele programa, aquele projeto, aquele programa de governo que é importante da secretaria que seja encaminhado para os seus municípios. Então, pegando um gancho no que você falou do Centro-Dia do Idoso, se por acaso aqui na Baixada Santista, Santos é a cidade considerada a cidade mais velha, não velha de ano, mas de taxa de idade, né? O pessoal, né, Leme? Pessoas com mais idade. Eu não sei se tem esse projeto gratuito aqui em Santos. Mas se por acaso, assim, se a senhora fosse trazer isso para cá, a senhora teria essa habilidade política, essa articulação? Sim, a senhora claro. vai, porventura, ganhasse para deputada, que a senhora vai ser pré-candidata, né? Eu sou Como você olharia para a Baixada Santista, digamos assim? Eu sou uma pessoa que é ruim a gente falar da gente, né? Mas eu sou uma pessoa muito batalhadora, né? Se eu vou pedir alguma coisa para um município, eu estou falando quando eu era deputada, não é um primeiro não que vai me levar de volta para casa e falar não deu certo. Eu insisto naquilo e eu trabalho muito para que eu consiga aquele benefício. Eu sou uma batalhadora. Eu vou. Tem muitas coisas que eu consegui para muitos municípios que eu trabalhei, que era difícil o que eu estava pedindo, mas eu sou insistente e consigo. Mas o interessante é que essa insistência minha não traz um mal-estar com a secretaria que eu estou ali solicitando. Pelo contrário, já tive muitas vezes do secretário falar: Rita, você é batalhadora, eu estou admirando você. Eu gosto do jeito que você faz, porque você luta por aquilo que você acredita. E no fim a gente acaba sendo até amigos. Eu até falo sobre isso, eu gosto de lembrar de uma situação. Lá em Itu, por exemplo, né, lá atrás, né, quando o Herculano fez o Centro de Referência da Saúde da Mulher, né? Então, Centro de Referência da Saúde da Mulher, você tem os equipamentos específicos para mulher, para exames típicos da mulher. E eu tinha mandado um recurso lá para compra dos equipamentos, né? E faltou a mamografia. Mas como que você vai fazer um Centro de Referência da Saúde da Mulher, vereador, sem a mamografia? É o símbolo, né? Não tem como. Aí eu falei, puxa vida, eu não tenho mais recurso de emendas. Eu vou lá pedir para o secretário. Aí eu fui lá, secretário, nós estamos criando o Centro-Dia do Idoso aqui e tal, lá na nossa cidade, precisamos da mamografia, eu vim pedir para o senhor mandar para a gente. Deputada, manda através de emenda parlamentar. Eu falei, não tenho mais, acabou. Eu preciso que o senhor mande para a gente. Aí ele falou, quantos habitantes tem a cidade? Naquela época era assim, não sei nem se modificou. Eu falei, tem tantos mil habitantes. Ele falou, deputada, deixa eu até te falar. Com menos de 250 mil habitantes, não dá nem para a gente começar a conversar. Isso não quer dizer também que se tiver 250 mil habitantes, a mamografia vai para Itu, eu vou mandar. Não é assim. Mas que a gente poderia criar uma condição de receber. Mas com menos, esquece. Não tem como. Não tem como.
Eu fiquei com aquilo, eu falei, mas eu preciso da mamografia. Aí eu fiquei quieta. Passava um mês, eu levava uma outra cidade lá para resolver uma questão, lá na secretaria. Quando terminava a reunião, eu falava, secretário, deixa eu te falar, sabe a mamografia? Nós estamos precisando daquela mamografia. Então, deputada, mas eu falei que não tem o número de habitantes suficiente, não dá nem para começar a falar isso. Não tem, esquece. Eu falei, eu não vou esquecer nada. Passava um mês, levava uma outra cidade para resolver um problema do hospital, lá, não sei o quê. Chegava no final da conversa, eu falava, secretário, então é a mamografia. Ele, Rita, não dá, mamografia não dá, já falei que não dá. Aí eu falei, não, a mamografia tem que ir para Itaúna. Aí passava um tempinho, eu levava uma outra cidade para resolver um problema. Aí eu falava assim, secretário, a mamografia. Ele falou, Rita, pelo amor de Deus, a mamografia vai. A mamografia vai para Itaúna. Não vale, né? Mais nisso, esquece, ela vai. Ganhando cansaço, né? Com certeza. Mas o que é mais interessante nisso é que não criou aquele mal-estar, sabe? É insistente, virou chato. Foi descontraído, né? Ele falou assim, Rita, eu te admiro. Você luta por aquilo que você acredita. Nós viramos grandes amigos. Então, isso é importante. E outras situações aconteceram com a questão de FATEC, tudo. Nós temos uma história, porque se o meu município precisa daquilo, não é o primeiro não que vai me desistir. Eu vou lutar para até conseguir. Eu posso até não conseguir, mas que eu vai ter uma luta muito grande, minha ali vai. E com isso eu consegui muita coisa. Caramba, eu conversando com ela. Então, o deputado... Ele que faz o mandato dele, ou ele pega leve ou ele se engaja, né? Ou ele se limita só em lá fazer as votações, não sei o que lá, ou ele trabalha para os seus municípios. Eu acredito que eu posso fazer muito por essa região. Legal, legal. Eu vou falar que não tem nada a ver, tá? Não vai juntar o Lé com o CRE. Mas ela falando assim, já pensou se ela fosse prefeita de São Vicente, cara? Olha aí. E a cidade aqui, deputada, precisa muito, a cidade... tem passado por cada situações e não convém com que no período de campanha as propostas são colocadas e depois não se cumprem. Que nem ontem, né, a cidade ficou inundada. Né? A região, mas a cidade aqui é pior, São Vicente. E aí você pega um vídeo, que nem eu vi um vídeo antigo que ele falava saindo de canoa de dentro da escola. Isso aí, né? Imagina, as crianças ser tiradas de uma canoa. E aí você pega um vídeo que o prefeito prometeu que se ele ganhasse a eleição, em 6 meses ele resolvia. E aí ele consegue recurso para as comportas e fez 14 comportas, sei lá, não me recordo. Fez uma, ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. Então, assim, era você vê que um negócio... É complicado. Né? O que que você... o que que faz uma pessoa, um ser humano... É a palavra da pessoa, né? Credibilidade, credibilidade dele está na palavra dele. Se ele não cumpre, acabou. Não tem... A vida política dele, eu sempre tenho falado, acabou. Então, a pessoa, seja comerciante, seja na vida pública, você tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Cumprir, entendeu? Não prometa aquilo querendo ganhar, que no outro dia você sabe, putz, fiz, não consigo fazer. Isso eu nunca vou fazer. Entendeu? Então, você não Se tem alguém como. falar, você faz. Se eu ver que isso não é possível, eu não vou falar para a pessoa que eu vou fazer. Melhor coisa. Porque... não. Eu falo, olha, isso não é possível. Eu sou muito franca. Eu sou muito verdadeira. Vamos lutar, vamos correr atrás, mas não adianta se comprometer de... Então, às vezes eu não sei, às vezes eu até me perco com isso. Mas eu sou muito franca, muito sincera nas coisas, sabe? Porque, ou sim, não. Não tem esse negócio de querer burlar, não dá. Enrolar as pessoas, ficar... Quem me conhece sabe que eu sou assim. Sabe o que eu percebi, Perivaldo? O pessoal tá muito saco cheio com os políticos daqui, com os deputados daqui. E essa ideia de você trazer ela de lá, eu acho que é interessante. Porque a gente vai apresentar para o nosso público, apresentar para a região, outras opções, além dos nomes já que tem de carteirinha aqui. Então a gente vai apresentar outra opção, eu acho que isso é interessante, né? Trazer esses gostos novos, essas ideias novas, veja bem, né? Sabe o que acontece, Daniel? O deputado não é só de um município. Ele é do estado, né? Então, eu posso não ser daqui, mas eu estou escolhendo aqui para estar. Então, os meus olhos vão estar voltados, né? Hoje eu sou uma pré-candidata. E vai ter um chato para cobrar, né? Vai ter um chato pra ficar em cima, né? E em cima disso, o que eu tirei, Daniel? Com todas as situações do município, essas atrocidades que aconteceu, que nem a cidade numa certa calamidade, você cria 7 secretarias hoje, que foi criado da última vez. Quando não deu 30 dias, ele
calamidade financeira no município. Então, peraí. Depois de Ele criar a não deve secretaria, ter né? mente. E aí você vê que todos os deputados, pelo menos, todos não, mas alguns, dentro do governo, as cidades sucateadas, saúde, enfim. E aí eu olhava, poxa, eu quero ver o posicionamento do deputado. E Sim. quando não teve esse comportamento dos deputados da região poder se manifestar contrário e estar dentro do governo, eu falei, opa, se eu sou contra o governo e ele está dentro do governo, eu não posso ajudar isso daí. Eu quero trazer uma pessoa que possa lutar junto com a gente, dentro das necessidades da cidade, porque eu vou ser esse ponto de ligação. Ela é eleita, como vai ser o Massinho, e é a mesma coisa. A deputada, quando é eleita, ela é o ponto de referência para a sua região, com o governo do estado. Então, sempre tem a referência em cima do vereador, do assessor que vai estar ali cuidando, que nem o Cristiano. O Cristiano é a pessoa que está aqui nos bastidores, né? Mas é uma pessoa que coordena aqui. Então, eu vou estar cobrando, pedindo emenda, melhorias, sei lá, de tudo quanto é gente que a gente puder contribuir com a região. Eu vou estar me referindo à deputada, buscando recurso. E aí, deputada, o outro deputado também federal que eu vou ajudar, também não tem secretaria dentro do município. Então eu falei, opa, estou livre para poder ajudar os deputados que não estão comprometidos com o governo hoje, que está sucateado com a situação que a gente está. Então, por isso que é o motivo, a Rita tem todos os caminhos, que nem você viu, com trabalho, né, como você acabou. E nós vamos lá, tá? Sim, sim, é um compromisso Convite meu aqui para conhecer para trazer esse projeto, mostrar os projetos, e é isso aí. E, tá bom? e esse público novo que tá chegando, que tá chegando, é um público novo, de gente nova, assim, 22, 23, 24, 25, 26, 27, até 30 anos, é bastante o público que a gente fez essa medição, né? Exatamente. Então é o público que a gente tá atingindo. Então a gente tá trazendo esse rosto novo também, né? E é diferente, porque quando eles veem um rosto, assim, um deputado, alguma coisa, e não tem ninguém pra dar um respaldo, mas não, vai ter você. Sim. Que a gente pode cobrar, que é daqui. Então tem essa força política, né, cara? Então isso é interessante. É um rosto novo pro público novo de ideias novas. E que a gente precisa, né, deputada, é fazer com que as pessoas... Porque as pessoas tinham muito aquele negócio, não gosto de política, não sei o quê, mas tudo passa pela política. Todas as decisões do nosso estado, do nosso município, começa do município, passa pela política. Então, é através do vereador, através do prefeito, do deputado, do governador, para que a gente chegue às leis, às nossas necessidades, às melhorias na cidade, de saúde, educação. Então, as pessoas, os eleitores, eles precisam entender isso. Essa necessidade da gente ter que escolher. E hoje as pessoas às vezes não escolhem. Chega no dia e vai lá, pega um papel e acaba votando sem ter Muitas vezes pensa só no presidente e no governador, o deputado não pensa. E é muito importante que a pessoa analise bem, né? Sim. Escolha bem. Isso é importante, muito importante. Mas a internet está mudando isso. Eu acho que as eleições, assim como as passadas, vão ser, de 5 anos para cá, vão ser decididas com a internet. Vão ser decididas com a internet. Principalmente. Claro que vai ter os papeizinhos, né? Que é o de lei, tem que ter, sim, mas a internet vai ser divisor de águas, cara, para muito candidato. A questão da internet também é meio complicado, porque às vezes a pessoa mostra uma coisa que não é, né? É verdade. Tem muito disso também, verdade. né? O fake news, né? É verdade. Muitas vezes isso Por isso que você tem que ter pessoas para patentear isso, né? No caso aqui, por exemplo, tem que analisar, tem que olhar, fazer uma busca, tem que analisar bem, né? Uma coisa é só você chegar aqui e falar. Pronto. Agora, outra coisa, o privado falar de você. Quer dizer, todo mundo, a gente conhece ele aqui, então assim, tem uma chancela, né? Acaba chancelando. Eu junto os dois pontos, a internet e o meu presencial, é falar com a pessoa. Que né, o que foi falado agora, você vê num vídeo recente, esses dias, o prefeito foi lá e inaugurou uma pista de corrida no lugar que alagava. Pô, pra quem viu aquilo ali, resolveu o problema do alagamento. Ontem, não tinha quem saia de dentro de casa. As pessoas nadando dentro do... Saindo de casa nadando. Tu viu aquele rapaz nadando? Vi. Tu viu que ele fez uma pista? Então, assim, você mostra uma coisa pra mente da pessoa resolver o problema. Só que não resolveu nada. Ele fez algo ali que não resolveu. Então, essa parte aí da internet, o ruim é só essa. Mas, infelizmente, hoje o investimento em cima das redes sociais, de Facebook, hoje é mais Instagram, né? Sim. Vai evoluir muito. Quem encaminhar vai ter mais possibilidades. E a gente trazendo, que nem eu falei, esses rostos novos, ideias novas, pessoas novas, diferentes. Você vê uma ideia diferente, uma coisa diferente. A pessoa gosta disso, o público gosta disso, de ideias novas. Eles estão cansados desses mesmos rostos aqui da região, eles estão cansados. Então, quando eu falo uma coisa, escuta essa pessoa, a pessoa acaba dando voz de confiança. Peraí, os meninos estão falando isso, vamos ver quem é essa pessoa. Entendeu? Que nem o Perivaldo. Peraí, o Perivaldo tá falando, então vamos ver quem é. É diferente, né? É isso aí, Daniel. Certo. Existem políticos, como eu falei, né, vocacionados,
que eu me coloco como vocacionada, e os políticos profissionais, aqueles que querem um mandato para si e ganham uma eleição, já pensa na outra. Agora, o vocacionado é aquele que tem a vocação de trabalhar em prol da população. Legal. Então a gente poderia te cobrar o teu comprometimento aqui com a Baixada Santista, com São Vicente. A gente Hoje eu sou uma pré-candidata, né? Ninguém é candidato sim, ainda, sim. ninguém. Então nós estamos ainda como pré-candidata, mas é só ver o meu passado. Quem mostrei trabalho, com certeza vou ter trabalho novamente. Pode confiar, Arregaçar as mangas. Pode confiar, privado. É isso aí, Daniel. Legal. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Guilherme? Menino, quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa? Tudo certo? Daniel e Guilherme, mais uma vez, obrigado. Gratidão aí pelo espaço. Boa sorte no trabalho que tenho acompanhado. Espero que cada dia mais vocês possam crescer aí, que possa, né, mostrar o lado da política, o lado bom, que, né, é preciso que as pessoas cheguem até as pessoas o lado bom, né? Que as pessoas possam focar. Não adianta você querer, não vou votar, você tem que escolher o seu melhor. Tem pessoas boas na política, procure tem pessoas escolher uma boas pessoa na boa. política, tem pessoas boas na saúde, Sim. na educação, como também tem pessoas más intencionadas. Todas, então, a gente tem que diferenciar o bom, que é isso que a gente precisa, né? Olha, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos vendo agora, né, nos assistindo, agradecer muito essa oportunidade, agradecer a você, Daniel, agradecer ao Guilherme, agradecer ao meu vereador aqui, né, e dizer que se alguém quiser conhecer um pouquinho mais de mim, a gente tem o Instagram, o Facebook, é Rita Passos, vocês vão ver muito o meu trabalho ali, mas é na área do Fundo Social, que é o que eu estou atuando hoje, e gostaria muito de ver vocês lá, né? A gente vai sim. E se tiver alguma oportunidade também de passar algumas ideias para mim, a gente vai juntos aí, né? Construindo um mundo melhor. Vamos juntos aí. Pessoal, vou deixar na descrição aqui, tá? Do vídeo, o Instagram dela. Eu entrei, eu olhei. Aqui, a nossa página, a gente fala, a gente não é uma página política, mas a gente escuta as pessoas, né? Que nem o Perivaldo. A gente escuta as pessoas. E eu fui lá, eu entrei, eu olhei e eu gostei, Rita. Não tô sendo hipócrita, não. Eu gostei bastante. Entra lá, gente, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai sentir muitas coisas boas através dela. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, curta, comenta e compartilha. Eu ia pedir, pro pessoal entrar. Quer pedir de novo? Pede pro pessoal. Não, você já fez isso. Obrigado. Pessoal, curta, comenta e compartilha. Vamos pra cima. Obrigado pela presença. E a gente vai lá, a gente vai ter o churrasco. Você a churrascaria lá ou não? O Cristiano Quem é que é o cara da churrascaria lá? Cristiano que conhece. A cara boa lá, a comida é boa e tal. É outra, não é churrascaria, mas é outra comida boa. A comida é gostosa, então fica eu tô me convidando já. Ninguém convidou, mas eu tô me convidando, né? Mas vamos lá, você que vai escolher a data. Pessoal, fica com Deus. Forte abraço.